Então, a palavra de hoje, seguindo a série Advento, é o cântico de Maria, o Salvador chegou. Aleluia. Glória a Deus. Esse cântico maravilhoso que está em Lucas 1, que a gente já viu domingo passado um pouquinho sobre o cântico de Zacarias, a vida de Isabel. Esse cântico vai expressar a devoção de Maria pelos feitos do Senhor na vida dela, pelos feitos do Senhor na história e pelos feitos do Senhor nas suas promessas, na sua aliança, na nossa vida com o seu povo e as suas promessas de um futuro de paz. Amém? É um cântico tremendo. Eu queria ler em Lucas a partir do verso 39, referindo-se até ao domingo passado, Lucas 1, 39, que diz assim: alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Uau! Em voz alta, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres. Você é favorecida, você é agraciada entre as mulheres. E abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Veja Isabel declarando: a mãe do meu Senhor. Quando ouvi a saudação do bebê, quando ouvi a sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, disse ela, pois creu no que o Senhor disse que faria. Isabel diz que Maria creu no que o Senhor disse. Esse cântico que Maria então entoa nesse momento, ali deve ter sido uma situação maravilhosa, né? Da presença do Espírito Santo, o bebê, João Batista, se agitou, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, Maria se alegrou de tal forma, e a alegria a encheu tanto dessa experiência do Espírito Santo, que ela então entoou um cântico que chama Magnificat, ou seja, magnificar ao nosso Rei, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. E as duas aqui falando sobre o Senhor e sobre o Salvador. O anjo tinha falado com Maria. E diz assim, a partir do verso 46. Maria respondeu para Isabel: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoado. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Quem está comigo que está pegando o que Maria está fazendo, exaltando o Senhor pelos feitos na vida dela? A exaltação é para o Senhor. Fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. É um Deus de continuidade. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, ou em outras traduções, coisas grandes fez o Senhor. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou os príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despiu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Lembrou-se, diga. Lembrou-se de ser misericordioso. Guarda isso. Pois assim prometeu aos nossos antepassados.
a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, então voltou para casa. Uau, que incrível, amém? Que louvor! Maria, uma jovem, uma adolescente, encontra Isabel, uma senhora bem mais velha, que era estéril, e ela vê o grande milagre que ocorreu. Isabel já mais gordinha, de 6 meses, com João Batista. Que coisa incrível, né? E o que tinha acontecido na vida de Maria? Ela tinha tido uma experiência extraordinária. Ela tinha vivido algo extraordinário, fora do comum, a visitação de um anjo. E o Gabriel disse assim para ela no verso 28. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida. A alegria está presente neste canto. Quando o Espírito Santo está presente, a alegria é contagiante. E quando a alegria é contagiante, quanto mais cheios do Espírito Santo estamos, mais alegres ficamos e mais entoamos cânticos, mais entoamos palavras de gratidão, palavras de louvor e adoração. Amém? Então ele está dizendo: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Alegre-se. Alegre-se. Quem pode se alegrar hoje? O Senhor está com você. O Senhor está em você. Amém? O Senhor está em você e com você. E por você. Glória a Deus. E o anjo também fala sobre que este filho, Maria, este filho, que é santo, é filho do Altíssimo, receberá o trono de Davi. Maria conhecia as Escrituras. Sabia a grandiosidade que era o Senhor, que era o Salvador. Ele diz: reinará sobre Israel para sempre. Você pode imaginar uma mulher, menina, adolescente, em Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, como disse o discípulo Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês sabem quantas pessoas viviam em Nazaré, nesse vilarejo? 200 a 400, alguns historiadores dizem que 600 pessoas, no máximo, moravam em Nazaré. Um vilarejo, pequenininho. Maria, uma adolescente menina, pouca experiência de vida, ok? Recebe a visitação do anjo e ela entende que este ser, que de forma extraordinária vai ser gerado pelo Espírito Santo sobre o ventre dela, ela comprometida com José. Ela disse: olha, como que vai ser isso? Porque eu não sou casada, sou prometido. Gabriel disse: pode deixar. A gente vai falar com José. E aí então ela entende que é o Senhor, que é o Salvador, aquele que viria do trono de Davi sobre ela, sobre o ventre dela. Mas ela creu e ela disse: eis-me aqui. Aceitou. Uma jovem, né? Imaginem como uma pessoa tão improvável quanto eu e você. Como o Senhor pode fazer grandes coisas através das nossas vidas. Nós podemos ser improváveis, mas o Senhor não está inerente à sua vida e à minha vida. A sua vida é importante para o Senhor. Todos nós, em nossa unicidade, únicos para Deus, somos importantes. E há algo importante na nossa vida a ser realizado. E grandes coisas o Senhor fez, faz e fará na minha e na sua vida. Porque Ele tem uma obra importante para completar em nossas vidas, para que o nome dEle seja engrandecido. Amém isso? Amém? E então ela exulta e canta: minha alma exalta ao Senhor, magnifica, jubila, né? Triunfa. O Senhor é triunfante. Ela quer dizer isto. O que quer dizer este termo exalta no grego e na raiz do hebraico? Esse exalta, em outras traduções, engrandece, é um verbo constante, que quer dizer assim, ó, Deus
é engrandecido, foi engrandecido ontem, é engrandecido hoje e será engrandecido sempre na minha vida. É uma constante. Hoje eu engrandeço, amanhã também vou engrandecer e depois vou engrandecer. E aí ela fala como o meu espírito se alegra, ou em outras traduções, se alegrou. É algo pontual. Hoje eu me alegrei. Então ela usa um paralelismo para dizer uma verdade de duas formas diferentes. Consegue entender? Eu exalto constantemente. E hoje eu me alegro de forma extraordinária em Deus, meu Salvador. Que coisa grandiosa. Mas veja, é a partir de uma experiência. É a partir de um encontro. É a partir de um conhecer e reconhecer a Deus e crer que Ele é Senhor e Salvador. Quando você tem esse entendimento de que é Ele o Senhor, de que tudo na sua vida é dom de Deus, que na sua vida é dádiva, é um presente generoso do amor divino. Jesus é um dom de Deus, Jesus é um presente para nós. Amém? É um presente, o Salvador. Quando houve lá uma conversa entre os três, de forma extraordinária, né? Deus falou, vou fazer um povo para mim. E aí Jesus disse, ok, eu morro por eles. Espírito Santo, eu transformo eles. Havia entre os três, a Trindade, uma comunhão de ter esse povo para Ele. Por isso Ele deve ser adorado sempre, engrandecido sempre. E nós precisamos jubilar, se alegrar e adorar a Deus todos os dias. Amém? E então, em Hebreus 5:9, nós vemos assim, com isso foi capacitado a ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem. A salvação, queridos, é uma fonte constante. Jesus, esse Salvador, por isso que ela exaltou, exalta e exaltará sempre. Porque a nossa vida é um caminho redentivo. É um caminho que a gente necessita dessa fonte de salvação todos os dias. Necessitamos experimentar esse Deus todos os dias que nos cura. Porque todos os dias o Senhor acrescenta algo extraordinário, grandes coisas Ele faz a partir da experiência que nós vivemos no dia a dia e com a presença dEle. Porque Ele está presente na sua vida e na minha. Todos os dias você experimenta um encontro com Ele. Todos os dias Ele fala com você. Todos os dias Ele demonstra que Ele está com você. Amém? E todos os dias Ele está querendo que você amadureça, o conheça mais, se fortaleça de que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. E Ele cura, porque a presença dEle cura. Cura o medo, cura a mentira, cura a dor. Amém? Então, lembre-se, essa experiência que ela viveu fez com que ela amadurecesse. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei quem assistiu as Crônicas de Nárnia. Tem numa das cenas das Crônicas de Nárnia, que a Lúcia olha para o leão, o Aslan, que representa Jesus Cristo, e ela olha para ele e fala assim, nossa, como você cresceu, você está maior. E Aslan fala, não, eu não estou maior. Foi você que cresceu. Foi você que mudou a perspectiva de como você me vê. Você amadureceu, porque nós não podemos engrandecer a Deus mais do que Ele já é grande. O atributo dele é perfeito, grandioso. É perfeito, não dá para a gente aumentar mais a grandiosidade dele. Mas a partir dessa experiência que ela viveu, e que você já viveu, e que você viverá, e viverá hoje, viverá sempre desse encontro com Jesus, Ele vai se mostrar cada vez mais amoroso, cada vez mais grandioso. E vai te dar mais sustentação e você vai amadurecer. E como João Batista disse, que ele cresça
e que eu diminua. Porque a partir do momento que você vai tendo relacionamento com Cristo, você vai entendendo que você precisa diminuir realmente, se submeter a Ele, porque grande é Ele, poderoso é Ele. Os feitos que Ele faz, é Ele que deve ser engrandecido. Que Ele cresça e que eu diminua. É a mudança de perspectiva e entendimento que você tem de quem Deus é na sua vida. Maria está aqui exaltando os grandes feitos que Deus fez primeiro na vida dela, depois nós vamos ver o que Deus fez na história e o que fará no futuro. Esse cântico fala dessas três coisas, mas no início ela está maravilhada das coisas que Deus fez. Quem é esse Deus que pode gerar um Salvador sem uma relação sexual? Quem é esse Deus que fala, haja luz, e houve luz? Haja separação das águas, houve separação. Haja o firmamento. O sol fica exatamente na distância correta da terra, a terra gira para que não sejamos queimados, nem congelados. Tudo fica em perfeição. Tudo da terra nasce, cresce, floresce, frutifica. Como que é isso? É esse Deus que ela está exaltando. É esse Deus que ela teve uma experiência. E é esse Deus que você precisa entender e conhecer a grandiosidade e crer que Ele habita em você. Porque muitos de nós vivemos com medo. E Ele diz, ser forte, corajoso, Josué. E nós vivemos com medo das coisas, das circunstâncias, dos dias maus, das más notícias. E esse Deus habita em mim e você. E eu gosto muito desse entendimento, né? A Maria gerou, Maria foi conhecida no mundo todo por esse feito maravilhoso. Maria nunca se engrandeceu, queridos. As pessoas adoram Maria, mas Maria nunca quis adoração para ela. Maria disse, grandes coisas fez o Senhor porque trouxe o Salvador. Grandes coisas fez o Senhor porque me fez ver o caminho redentivo, vi meu filho morrer, mas vi ele ressuscitar. E pude habitar na comunidade cristã e um dia estarei com ele. Então ela viu grandes coisas. E ela adorou o Senhor e o Salvador o tempo todo. Maria não se colocou na frente de Jesus Cristo em nenhum minuto. Maria, quando falou com Jesus nas bodas de Caná, ela falou com Deus. Façam o que este homem mandar. Ela não disse, faz o que meu filho mandar. Ela disse, faça o que este homem mandar. E ele falou, mulher. Ele não chamou de mãe. Ô mãe, peraí. Nada a ver agora, mãe. Ele disse, mulher. Ali falou a mulher com Deus. E Deus falou com a mulher. Maria não se engrandeceu dizendo, meu filho vai dar jeito. Não, ela sempre se submeteu. Glória a Deus. Amém? Então você pode imaginar o quanto ela louvou e adorou e a alegria de ver que aquele que viria do trono de Davi era o Messias, o Salvador, e quantas coisas ela viveria. Ela não teve medo. Ela não teve medo e falou, vou me esconder. Não. Ela foi lá. Isabel? E eu falo assim, hoje, o que está na sua boca? Que palavras de adoração estão na sua boca? Que palavras de confiança estão na sua boca? O que há no seu coração que exalte ao Senhor? Você tem vivido momentos de exaltação? Ou você tem vivido momentos de medo, de palavras de retrocesso, de palavras de injustiça? O Senhor está trabalhando. Alegre-se. Grandes coisas fez o Senhor, está fazendo o Senhor e fará o Senhor em nossas vidas. Grandes coisas, tem expectativas para 2026. Quem tem expectativas? Eu tenho expectativas porque tudo que é torcido o Senhor distorce, tudo que é imperfeito o Senhor faz perfeito. O Senhor sempre tem transformação para os seus filhos, para o remanescente. Deus nunca deixa de agir na nossa vida e na nossa história. Amém? Agora, Tiago fala, há algo alegre? Louve, cante salmos,
tem alegria no seu coração um pouquinho? Pelo que o Senhor faz? Então viva pela perspectiva das experiências que você viveu com Deus. Viva pela perspectiva da adoração. Como nós falamos com Paulo, adoração abre portas. Adoração quebra jugo. Adoração dissipa todas as trevas. Adoração traz luz. Adoração traz alegria. Adoração traz fé. Adoração traz confiança. Adoração traz a presença do Deus vivo, que vive e que faz grandes coisas e transforma todo mal em bênção. Amém? Então costume orar, busque a se alegrar em Deus e não olhar as circunstâncias. Porque apesar das circunstâncias, Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa. Ele cuida da sua família. Ele cuida dos seus negócios. Ele cuida de tudo. Porque Ele é um Deus do macro e um Deus do micro. Ele é um Deus de povo. Ele é Deus de unicidade. Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Amém? Agora, a tristeza, a ansiedade, a falta de confiança prende, amarra a sua alma na tristeza, amarra a sua alma no pessimismo, amarra a sua alma na falta de perspectiva, de oportunidades. Você não consegue enxergar portas, você não consegue enxergar o caminho. Amém? Quando nós estamos tristes, com a alma ferida, com a alma cheia de mágoas, com a alma olhando o passado, parece que está tudo nebuloso. Ao contrário, quando você alegra, o sopro do Espírito vem e dissipa todo o mal. Dê ordem à sua alma, pregue para a sua alma. Uma vez eu ouvi, 2 vezes eu falei. Uma vez você ouve a palavra, 2 vezes você fala e pregue. E diga a Satanás aqui, não. Eu estou alegre porque o meu Senhor vive, grandes coisas Ele está fazendo. Eu não vivo por circunstâncias, eu vivo pelo reino do qual eu pertenço. Um reino de um Deus que restabelece todas as coisas. E quando nós temos a alma presa na tristeza e na amargura, nós não somos livres para adorar. Nós ficamos amarrados. A alegria plena, queridos. Sabe gente que é sempre alegre? Né? Tem alguma tristeza, alguma notícia má, mas sempre tem assim, mas Deus vai fazer? Eu sei que Deus está trabalhando. É assim que nós precisamos ser. Porque nós precisamos crer que apesar dos impossíveis, para Deus não há impossíveis. Ele está trabalhando. E a alegria de Deus traz uma satisfação constante. Eu tenho satisfação constante. Você tem? Eu tenho satisfação na minha vida. Porque a satisfação está em adorar Ele. A satisfação está na alegria de que Ele está presente. E vai ser difícil eu ficar abalada, viu? Vai ser difícil eu ficar abalada. Amém? Amém. O Salmo 50, 14 diz assim: ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Então, clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão honra. Ou seja, quando você louva, quando você agradece, você o adora, cumpra os seus votos. E lembre-se que você pode orar, e o Senhor vai responder. Amém? Paulo escreveu a carta de alegria de uma prisão, né, gente? Uma prisão insalubre, escura, horrorosa. Ele escreveu a carta que mais fala sobre alegria. Como o homem pode ter plena satisfação na prisão, ser tão alegre diante da morte que estava para chegar? Como este homem tinha tanta certeza de que ele iria para o Senhor? Como este homem não tinha medo da morte, não tinha medo do que viria? Não tinha medo das más notícias, não tinha medo das críticas sobre ele, dos desamores sobre ele. Mas mesmo assim, ele escreveu. Cícero,
Como é aquela? O Coliseu não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eu estava falando com a Sibeli esses dias, eu vi a história do Coliseu. E o Coliseu, na frente do Coliseu, que é colosso, aquela coisa magnífica para o homem, de engenharia, de arquitetura, de perfeição. Havia ali um totem, né, do imperador, do Nero. Vocês podem ter noção de quanta maldade existia. E houve ali quantos mártires morreram, quantos cristãos foram martirizados. Vocês podem ter essa noção? Então, pelos nossos olhos, nós nos entristeceríamos muito. Uma coisa horrorosa. Porém, o Coliseu passou. O Coliseu teve um terremoto, foi destruído. Os imperadores romanos, o Império de Roma acabou. Nada prevalece diante do Senhor, do poder do Senhor. Todas as circunstâncias malignas, elas são abatidas, elas são abaladas, elas não prevalecem. Portanto, toda injustiça também será abalada. Toda injustiça não ficará impune. Também passará, as coisas daqui são passageiras, o mal é passageiro e a nossa vida está guardada nas mãos do Senhor e o nosso futuro é de bênção, é de paz, de grandes coisas que o Senhor fará na nossa vida, na nossa história e na nossa nação. Porque aqui ela entra e diz assim, que barulhinho é isso? Ah, tá bom. No verso 48 ela diz assim, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Maria constata que Deus olhou para ela, tão improvável quanto eu, quanto você, e tinha um bom futuro sobre a vida dela. Deus marcou a vida dela, como marca a minha vida, e marca a sua vida. Amém? Em terceiro lugar, Maria expressa sua alegria do que o Senhor fez na história. As bênçãos para o mundo e para a humanidade. O verso 50 ela diz assim, demonstra misericórdia a todos que o temem, de geração a geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. É isso que eu estou dizendo. Durante toda a vida, Deus vai trabalhar com misericórdia de geração a geração. Grandes coisas fez o Senhor a humilde, marcou a vida de Maria como marcou a sua vida e a minha vida. Os feitos do Senhor vão de geração a geração. Os seus netos podem não lembrar de você. Os seus sobrinhos podem não lembrar de você. Toda a sua posteridade pode não lembrar de você. Mas as suas orações vão continuar reverberando nas regiões celestiais e abençoando a sua família. A sua família será abençoada por conta de muitas orações que você fez, por conta de muitas ações que você tomou, muitas decisões você tomou de renunciar ao mal para que a sua família fosse favorecida. Muitas vezes eu estou aqui, mas eu não sei se a minha bisavó orou, se minha avó orou. Provavelmente sim, porque hoje eu tenho muitas bênçãos do Senhor. Eu agradeço a minha ancestralidade. Eu agradeço ao Senhor que marcou a história da minha família, como marca a minha hoje para deixar para a minha posteridade coisas boas. Amém? Porque Ele marca as nossas vidas. E marca a história de geração em geração e marcou a história de Israel. Com seu braço poderoso, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Maria está dizendo aqui, gente, num tempo passado, era muito comum colocar o verbo no tempo passado, mas já profetizando para o futuro. Então ela está dizendo assim, ó, seu braço poderoso fez coisas tremendas, desperdiçou os orgulhosos e arrogantes. Ela também está dizendo aqui do Império Romano, que seria dispersado. Amém? Como hoje ele vai dispersar os orgulhosos e os arrogantes da nossa nação também. Porque o Senhor odeia a iniquidade.
Há algo que o Senhor odeia, são as balanças enganosas. São quando as pessoas, os governantes, não priorizam os pobres, as viúvas e os necessitados. Amém? E aí ela diz assim: derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despiu de mãos vazias os ricos. Ela está falando de um mundo que o Senhor está fazendo a reversão social, a reversão moral das nações. Quando nós formos para a eternidade, não haverá mais diferença entre ricos e pobres, não haverá mais diferença entre os privilegiados, entre aqueles que têm mais poderes. Seremos iguais diante do Senhor, o Senhor fará uma reversão na história, vocês conseguem entender? Moralmente, os orgulhosos, os arrogantes serão dispersos. Derrubará príncipes dos seus tronos e exaltará os humildes. Ela põe no verbo passado, que era algo comum, mas na verdade ela está profetizando para um futuro bom. O Senhor fará uma reversão na história, quando o Senhor Jesus voltar. Mas para nós que já vivemos no reino, nós já vivemos as bênçãos do reino de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Não haverá mais poderosos, mais importantes. Não há diferença entre ricos, pobres, raças, nações, povos. Um reino que o Senhor põe em ordem. Aquilo que é imperfeito, Ele faz perfeito. Aquilo que é torcido, Ele distorce. Amém? Maria exalta o que Ele representa para o mundo. Um Deus salvador, poderoso, santo e misericordioso. Veja só, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, de geração a geração. Então ela está dizendo, Deus é poderoso, Deus é santo e misericordioso. Porque se Ele fosse somente poderoso e santo, nós não estaríamos aqui. Mas porque Ele é misericordioso, eu e você estamos aqui. Porque quando nós olhamos para a maldade da vida, para a maldade das pessoas, você consegue, às vezes, entender, hoje que você é salvo, hoje que você tem uma vida redimida, você consegue olhar para a maldade bem, você fica bem, você fala, como é possível fazer isso? Como é possível um marido matar a esposa, uma mãe matar seu filho, abusar do seu filho? Você consegue entender isso? Aqueles que não têm Cristo, Senhor, Salvador, poderoso, santo, não entende essa misericórdia, esse favor. Mas nós entendemos, porque nós vivemos essa experiência com o Deus misericordioso, que não olhou para a nossa maldade, nossa carnalidade. E a presença dele fez com que isso fosse completamente revertido. As nossas inclinações carnais do mal, de trair, de mentir, de roubar, de levar vantagem, de adulterar. Toda essa carnalidade, ela é dissipada a partir da presença do misericordioso em nossa vida. E somente com a presença dele que a gente consegue ser misericordioso. Amém? Amém. E queridos, em quarto lugar, nós vamos ver que Deus cumpre as suas promessas em relação à sua aliança. No verso 54, diz assim: ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e seus descendentes para sempre. Maria está louvando a Deus, porque Ele é fiel à aliança. Ou seja, quando você olha para Gênesis 3, no comecinho, Deus já promete acabar com o pecado. Depois Ele forma um povo, a partir de Abraão, um homem idólatra. E depois ele faz com que todo este povo fique 40 anos num deserto, para ser transformado,
para que Deus então pudesse trazer uma terra para este povo, porque ele foi fiel à aliança, mesmo com toda a geração que foi idólatra, infiel, pereceu no deserto, ele sempre mudou a história. Mesmo quando todos foram cativos para a Babilônia, eles não tinham mais terra, eles não tinham mais o templo para orar, eles não tinham mais identidade de nação, eles não tinham mais nada. Mesmo assim, Deus disse: ei, eu vou chegar, eu vou socorrer o remanescente, eu vou voltar. Deus passou 70 anos, ele voltou e levou o povo de volta à terra. Deus sempre tem a reversão da história, Deus sempre tem misericórdia na história. Você erra, você também sai dos caminhos, você também pega, mas Deus sempre tem misericórdia da sua vida e diz: recomeça, volta ao caminho redentivo. Há uma oportunidade, ainda a porta está aberta da redenção, está aberta da salvação. Volte para o caminho, porque você vai se alegrar, porque grandes coisas eu vou fazer na sua vida, através da sua vida, na sua família, na nação, na sua história. É esse Deus maravilhoso que Maria está exaltando. Um Deus que fez grandes coisas na vida dela, fez a partir da vida dela, fez na história e cumpriu as suas promessas, porque é um Deus misericordioso e fiel. Ele é fiel a você. A fidelidade de Deus não tem a ver com a nossa fidelidade, a fidelidade do povo, a fidelidade das pessoas, não. É um atributo dele, a fidelidade dele é imutável. A palavra de Deus é imutável e ela está falando deste Deus maravilhoso que prometeu aos nossos antepassados, Abraão e seus descendentes, para sempre. E ela sabia que viria o Salvador, o Filho do Altíssimo, Santo, poderoso, misericordioso, da raiz de Jessé. Meu Deus, para eles aquilo era o mais importante. O Salvador que estava vindo. Um Deus que nunca abandonou Israel, embora momentos difíceis. Então, quando você pensa em todas essas circunstâncias que estamos passando, passamos uma pandemia, amém? Passamos aqui uma crise em nossa nação, amém? Também vai passar. Também vai passar. Creia que o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa nação. Está tudo escurecido, mas há um remanescente que ora. Há um remanescente que espera. E é esse grupo pequeno, ainda que pequeno, ainda que você seja pequeno, você tem muita força, diz a palavra do Senhor. E mais importa o fim das coisas do que o começo. Mais importa como você termina a vida, não como você começa. Mais importa o final das coisas, que nós iremos para o Senhor. Então não se preocupe com esse tempo que você está passando, porque Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Neste caminho redentivo, Ele é a fonte da vida eterna, Ele é a fonte da salvação na sua vida. Então só caminhe. Só obedeça, só creia, só se fortaleça. Não tema, não retroceda, não desista, porque as circunstâncias dizem não. Não desista, apenas adore, porque as portas vão abrir. Levantai as portas das suas cabeças para que entre o Rei da Glória. Aleluia, amém? Para que entre o Rei da Glória, aplauda o Senhor, porque há um remanescente orando. E o Rei da Glória virá resgatar a humanidade. Amém? Pode ficar de pé, vamos orar. Glórias a Ti, Senhor, nós Te adoramos, Senhor, nós estamos felizes porque nós sabemos que o Senhor fará grandes coisas na nossa vida, na nossa família, na nossa história, na nossa nação, Senhor, porque o Senhor tem promessas para a nossa nação, o Senhor tem promessas para o remanescente. Nós estamos orando, nós estamos clamando a Ti. Há um Deus que é fiel, é um Deus que não nos decepciona, é um Deus que trabalha em favor para o Seu povo. E o Seu povo clama, Senhor. E nós queremos ter em nossos lábios a adoração constante. Queremos ter no nosso ser, Senhor, a alegria e a gratidão, Senhor, porque a gratidão também, Senhor, agrada ao Senhor. A gratidão, Senhor, faz coisas extraordinárias, porque nós sabemos que nós precisamos de um Salvador.
Nós necessitamos de um Salvador, nós nos submetemos ao teu senhorio, Pai, de que o Senhor é aquele que salva, é aquele que faz tudo, é aquele a quem nós devemos toda adoração, exaltação, gratidão, Senhor, a Ti como Maria, Senhor. Sim, Maria foi abençoada, viveu, Senhor, grandes coisas, grandes dores, assim como um filme, né, queridos? Como um filme. Hoje nós temos a noção da história do começo, meio e fim. Mas quando Maria olhou para a cruz, ela não tinha muito ainda noção de tudo que ia acontecer. Mas ela não ficou olhando o filme, porque você pode ter um filme na sua mente da sua vida, começo, meio e fim, ou você vai ficar só numa foto. Na foto do dia triste. Na foto do dia da mágoa, do dia da traição, do dia da mentira. Não fique olhando a foto, porque Deus faz a obra completa. Maria pôde ver seu filho ressurreto. Maria pôde ver seu filho 40 dias comendo e bebendo com eles. Maria pôde ver seu filho ascender aos céus, como o Rei dos Reis, com a promessa de que ela estaria um dia com ele novamente, e ela não teve dúvida. E hoje nós temos o filme perfeito, o Senhor venceu, o Senhor venceu, e o Senhor está assentado à direita de Deus Pai. E lá iremos encontrar contigo, Senhor. Hoje nós temos o filme perfeito, e o filme tem um final feliz, meu queridos, a tua vida tem um final feliz, meu querido. Não desperdice os seus dias com tristeza, não desperdice os seus dias com amargura, não desperdice os seus dias com medo, não desperdice os seus dias com as más notícias. O Senhor está em ti, contigo, fazendo coisas extraordinárias para que o seu fim seja glorioso com Ele. Para que você entre no gozo do seu Senhor e receba a sua coroa. E vive eternamente com Ele. Alegrem-se, abençoados, alegrem-se, mais uma vez, alegrem-se, abençoados, aleluia! Aleluia, 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 para que entre o Rei da Glória. Oh, maravilhoso! Aramaxerendarabás. Glorifique ao Senhor, porque o seu fim é de glória. O seu fim é de glória. Nada pode apagar esta visão de que você vai se encontrar com o Rei da Glória, com o Rei da sua vida, com o seu Senhor, com o seu Salvador. Sozinho você veio, sozinho você o encontrará. E Ele encontrará você de braços abertos. E haverá cântico, haverá regozijo. E os anjos cantam, e os anjos cantam. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Mais uma vez. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus! Oh, maravilhoso! Rei dos reis, todo louvor, toda adoração. Senhor, nós jubilamos, Senhor. Cantamos com júbilo, Senhor, em gratidão. Porque nós sabemos que o Senhor nos salvou. Obrigado. Para termos uma vida abençoada. Um final feliz contigo. E a nossa geração. As marcas que temos do Senhor, do encontro que tivemos com o Senhor, essas marcas não são em vão, porque o Senhor nos marcou para a eternidade e a nossa posteridade, Senhor.
viverá grandes coisas a partir das nossas orações. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Vão em paz, boa semana, abraça seu irmão, cumprimente seu irmão, deseja uma boa semana, amém? Glória a Deus.